Sejam todos bem-vindos de volta. Hoje nós estamos no segundo episódio. A gente conversou tanta coisa e a gente para no intervalo e tem um monte de assunto para falar novo. Sejam bem-vindos. Não podemos deixar de agradecer aos parceiros sempre, Paris Saint-Germain Academy, Digital, Ziscal e Conception. Estão sempre conosco, nos ajudando. E a gente está aqui, o segundo episódio, falando com o William Borghetti. E eu acabei o último episódio perguntando isso. Se ele perguntou para a gente o que a gente faria, né, para melhorar a educação no Brasil, a educação de base. A gente falou que a educação de base ela é importantíssima para que a gente possa formar cidadãos. A gente conversou sobre isso, falou sobre essa primeira infância, essas primeiras séries são importantíssimas para a gente poder evoluir e crescer depois. Mas e se... Ele perguntou para a gente isso, né? E se pudesse ter a caneta, né? A caneta e dissesse assim, ó, bom, daqui para frente eu vou mudar a educação de base do Brasil. O que tu faria? Conta pra gente. Vamos desconsiderar o óbvio, né? Ter goteira na escola, não ter carteira. Mas isso é uma dificuldade também. Mas assim, vamos desconsiderar isso porque senão é melhorar a infraestrutura. Aí parece político falando, né? Uma coisa que eu vejo eficaz que ia mudar a coisa no Brasil é, primeiro, quantidade de aluno na sala. Meu irmão, não dá para dar aula para 40 alunos fundamental. Não dá. Você vai dar aula... lembra o Vampeta lá quando foi jogar no Flamengo? Eu finjo que joga, ele finge que paga. Então assim... Finge que dá aula, passa matéria dada, ok? Solta no diário, mas ninguém sabe de fato. Na faculdade também, assim, hoje em dia, né? Desde o começo até a formação, tem alunos, 600 alunos EAD. Mas tem uma diferença muito grande, claro, né, Celso? Na faculdade... Não funciona nem ali, tu imagina na educação ali de base. já é difícil, imagina ali. Né? E outra coisa, com uma diferença. Primeiro, o aluno do ensino superior, o portão está aberto. Então você fala, meu irmão, você não quer estudar, você quer ficar dormindo, o problema é teu. A cabeça é teu guia. Né? O professor do nível superior ainda tem essa facilidade. Não muda a dificuldade de dar aula, porque primeiro ano, principalmente, né? Você cada aula no auditório, centenas de alunos, né? Mas no ensino fundamental, cara, meu irmão, coloca 40 moleque de 12 anos para você ver, assim, não tem... E assim, ó, se você selecionar 40 anjos, um de cada escola, e botar junto, eles se rebelam, cara. É muito louco. Adolescente em grupo é uma coisa louca. Porque tem um grande... Quadrilha. Exatamente. Porque tem uma coisa, o pai fala, mas em casa ele é bonzinho. Eu falo, eu acredito no senhor, eu acredito na senhora, mas assim, juntou, é igual o Gremlin, vai juntando. Eles vão se multiplicando. Não pode dar banho. Cara, é muito louco. É muito louco o adolescente junto. Então eu vejo quantidade de aluno e, assim, ó, eu falo isso, às vezes eu tomo pancada, vai tão xingando agora nos comentários aqui. Mas assim, ó. Dar aula. Essa frase, eu tô dando um disclaimer porque assim, eu arrumo briga com os dois lados, né? Nessa frase que eu vou falar. Dar aula é uma arte. É uma arte. Então, assim, o artista... Já viu aquele meme? Não sufoque o artista. Né? Quando alguém decide ser professor, e todos aqui da mesa foram professores, então se você lembrar lá do dia que você falou, eu serei um professor, você não queria falar assim, cara, eu quero ser professor, que eu quero preencher aqueles diários, quero lançar os relatórios. Nossa, eu não vejo a hora de lançar um relatório. Você quer ser professor... Castigo. Castigo, exatamente. Preencher um relatório é um castigo para o professor. Aí o que acontece? O professor ele começa a dar aula, ele vai dar aula dele 50 minutos. Ele dá o show. Metodologias ativas. Ele fala, cara, eu vou ensinar alfabetização, eu vou pegar uns elementos. E começa a fazer uma coisa louca. Quando acaba a aula dele, ele se lascou, porque agora ele tem que lançar tudo aquilo num sistema. Cara, eu não sei como é o governo aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas o governo de São Paulo tem 85 plataformas lá, velho. O professor preenche mais plataforma. E é importante, a escola, o governo... Ele não está errado em querer ter os dados. Métricas, né, para poder melhorar. Mas é preciso... E aí que eu arrumo briga com o professor, tá? Agora eu estou arrumando briga com o outro lado. Porque eu falo, o professor tem que ser medido igual qualquer outro profissional. Qualquer outro profissional. Então, assim, o cara fez canal lá e o inflamou, você tem que se responsabilizar por aquilo. O professor não pode achar que assim, fui lá e dei aula e acabou. Então, é preciso ter métrica.
Só que é preciso também você considerar o professor, ele é uma arte. É igual você falar assim, componha 20 músicas esse mês. Não é assim que funciona. A coisa é inspiração, né? Tanto que o professor, ele é uma vocação. E aí, nessa parte, vai ter alguém xingando e falando assim, não fala que é vocação porque isso induz o professor a ganhar mal. Fala, não, o professor tem que ganhar 100 mil por mês, mas é vocação. É que tem uma diferença muito grande da maneira que é visto, infelizmente, a educação aqui no nosso país do que outros países. Por exemplo, na Dinamarca, os melhores alunos no colégio viram professores. Por quê? Porque é na escola de base que tu vai ensinar o cidadão. É um prêmio de você ser muito prêmio. bom. É muito bom, tu vai ser professor. E, infelizmente, aqui a educação, principalmente no ensino fundamental e médio, não é bem visto. Mas no ensino superior, ele é melhor visto. Mas, ainda assim, como é que eu vejo? Tu dá aula de odonto, vocês dois são professores de odontologia aqui da nossa universidade, eu sou professor de medicina. Acabou o curso, tem provas qualificatórias para ver como é que foi o aluno. Se o aluno não for bem, ali é a hora, e aí a gente pode entrar em um monte de questionamento, como é que tu avalia esse aluno, se é sobre a situação teórica, prova prática, mas aí tu avalia a universidade, e aí sim tu pode ir em cima do professor, olha aqui, ó, as tuas disciplinas, infelizmente eles não estão sabendo, tu não está conseguindo te entregar ou entregar o melhor para ele. E poder ajudar esse professor. Com Falar certeza, assim, professor, não é presta atenção, não está punitivo. funcionando. O que você está precisando? Então eu vejo que quantidade de alunos e burocracia, de novo, eu estou saindo do óbvio, tem que melhorar salário, tem que melhorar a estrutura, não pode bater, ter ladrão dentro da escola, é o óbvio, né? Nada que transgrida a regra, o que não transgride a regra, né, a lei, é burocracia e quantidade de aluno, cara. Quando eu dei aula há muito tempo em escola particular, às vezes você pega uma turma do ensino médio de uma escola particular que tem 10 alunos. Meu irmão, você voa. Você voa. A sala é um silêncio, porque a hora que você senta 10 assim pertinho, eles não espana para lá. Agora, 40, você aperta ali, sai ali. Aí você tem que ser muito louco para dar aula. Você tem que fazer umas atrocidades. E nem todo mundo é assim, né? Tem a dona Bernadette que vai dar aula. Sabe assim, aquela professora que ela fica assustada, aquele monte de moleque louco. Tem uma diferença em ser professor homem e ser professora mulher? Tem. Então eu chego nos moleques, na hora que o moleque eu falo, mano, tá maluco? Professor, calma aí. Não, então o que nós vamos fazer? Eu sempre brinco, eu falo pros caras assim, eu dei aula em escola de freira há muito tempo, né? Eu falo assim, sabe a freira que tá aqui? Que mora aqui no convento? A freira, ela faz o bem sem olhar a quem. Ela é um ser humano evoluído. Eu não. Então assim, eu vou ser o melhor professor que você vai ter na tua vida, cara. Pode ter certeza disso. Eu vou te ouvir, eu vou te acolher. Se você entrar numa treta, eu entro lá para te defender. Mas se você vacilar comigo, você vai ser cobrado na mesmíssima medida. Então assim, não entra num problema comigo. Eu quero ser o melhor, mas se você tumultuar... Só que entende que às vezes para uma professora, às vezes uma professora idosa, ela não vai dar essa peitada no aluno. Então assim, tem que ter um nível de disciplina. Como é que você consegue ter um nível de disciplina? Botando pouco aluno na sala. E de novo, mas aí aumenta o custo. E tem que aumentar mesmo, e tem que criar mais escola, e tem que abrir mais vagas, e tem que fazer, porque é investimento de prioridade. Melhorar a nação. O banco tem dinheiro, né, para as coisas que não dê. O fundo partidário não falta dinheiro. Então, bota para fazer escola. E prédio, e professor, e escola, para um Estado brasileiro, é um custo peanuts. É uma coisa muito pequena. Então, assim, eu implementaria essa limitação de alunos. Cara, vamos sonhar aqui, já que 20. A pergunta é para sonhar. Eu ia falar 15, mas 20 passa, né? Mas assim, cara, se todo professor do Brasil pudesse dar aula de 15 alunos, para 15 alunos, assim, metade dos problemas já resolveria. Mas isso não é investimento? Vamos pensar. Não. É investimento, porque nós vamos deixar de ter outros problemas que nós vamos ter que pagar para resolver lá na frente.
Eu acho que o pensamento deveria ser assim, político, porque basicamente a gente passa por política. Não, e não tem como não ser. Então a gente vai pegar e vai ter um investimento nessa educação de base para que nós tenhamos retorno. Hoje a gente não está pensando nisso. O pensamento todo é perpetuar poder, né? E a gente não investir em coisas que não, ou que vão demorar para aparecer, ou que não vão aparecer é o problema. Investir em esgoto é problema, não aparece? Não aparece. Então, esse é o grande questão. Tá, hoje nós vamos pegar e nós vamos... mas para isso, primeiramente, para te ajudar na tua concepção da escola ideal, a gente precisaria valorizar o professor. Tu fala em dinheiro, em ganhar mais, mas hoje o professor, a gente tem muitos professores que tratam a docência como uma passagem. Tipo, eles não estão ali para... Pô, bom, eu sou a minha mãe era professora, a mãe do Maurício era professora, né? Que ela tinha aquela carreira de professor. Hoje os professores acabam passando um tempo como professor, por quê? Porque eles não são valorizados. Você quer ver outra coisa? O curso de pedagogia EAD é o curso mais barato que tem no Brasil. Então, por falta de possibilidade, o cara quer ser médico, mas ele fala, não, médico não dá, porque mora em Mauá, não tem esgoto, não dá para ser médico, não dá para ser dentista, não dá para ser engenheiro. O que dá para eu ter um nível superior? Pedagogia EAD. Nossa, então você põe pessoas no meio, tem gente que quer ser pedagogo, escolheu aquilo, se fosse 1.000, 2.000, 3.000, ele ia ser pedagogo. Mas tem gente no meio que está fazendo só porque tem. É o que dá. Né? É o que dá. Aí você tem um funcionalismo público no Brasil, que é tipo o sonho da galera, né? De eu quero ser funcionário público não para prestar um bom serviço, mas para ter estabilidade. Cara, vai somando essas coisas. Então era assim, o professor vai ganhar 30 pau por mês, 40 mil. Só que você tem que entregar 40 mil, que é onde eu arrumo treta com os professores. Porque professor é o seguinte, é o público que mais me ama e o público que mais me xinga. Né? É o mesmo, assim. E eu falo, cara, eu sou um professor. A pessoa mais maravilhosa da minha vida, minha mãe, professora. Então, assim, eu de tudo. Faria, o que eu puder fazer pelos professores, eu farei. Mas, assim, ó, a gente só vai ser respeitado quando a gente for cobrado e entregar. Então, a gente pensa, vamos pegar aí, para não falar daqui, né? Vamos pegar, a minha irmã tem uma profissão que todo mundo... piloto de avião. Irmão, não pode dar 1 milímetro de vacilo. Sem dúvida. Então você vai ser bonzão, você vai ficar nos melhores hotéis, você vai ter um bom salário, você vai ter status social, mas você vai ser cobrado na mesma medida. Então é infantil um professor achar que ele vai ganhar 30 pau por mês e não vai ser cobrado. Isso é infantilidade. Mas acredite, o sindicato, aqui eu não quero, eu acho que é importante, né? Mas o próprio sindicato do professor deveria falar assim, não, a gente quer ser cobrado. Vocês podem cobrar a gente, mas é o seguinte, qual que é a contrapartida? É uma escola com pouco aluno, é um bom salário, é pouca burocracia, então o professor vai entrar e vai dar show. Aí você vai ser respeitado como sociedade. Enquanto isso, professor vai continuar sendo chacota. E eu falo muito, às vezes eu vou fazer convenção de professores, cara, dá 1.000 professores. E eu falo para eles assim, ó, nossa profissão é uma das poucas que ninguém precisa falar mal, porque a gente mesmo fala. Você chega dentro da sala de aula e fala assim para os alunos, o aluno, eu quero ser professor, não faça isso. Se o teu, né, alguém que você conhece fala assim, eu queria ser médico, eu admiro o seu trabalho, fala, não, sai fora, vai arrumar outra profissão. É inimaginável um médico falar isso. Um advogado, um dentista. Mas o professor fala para ele, não faça isso com a tua vida. Sai de ser professor. Então você entende que é preciso mudar uma cultura. Então tem um lado que é estrutural, político. Tem um lado que é cultural. Essa coisa que você falou do professor ser valorizado, do moleque falar assim, nossa, mano, aquele cara é professor, eu quero ser professor também. Quero ser igual a essa pessoa. Ser a referência, né? A gente sabe que no Brasil quem tem a fama são pessoas que não, né, muitas vezes não merecem ter a fama, né? Então tá lá e tal, e porque o cara fez uma graça na internet, fez um negócio ali. Agora,
para falar de programa, né? Para falar assim, vamos colocar um programa para funcionar na escola, tal. Eu vejo que se o governo quisesse colocar, falar assim, a gente vai gastar. Você pega, por exemplo, vamos pegar a China, que é um exemplo de a China nos anos 80 tinha um PIB menor que o do Brasil, hoje tem um PIB 23 vezes o PIB do Brasil. Ciência e tecnologia, cara. E ciência e tecnologia passa por escola, por professor. Não tem outra matéria, não tem outro jeito. Aí se você pegar a crise na medicina, os médicos jovens vacilam ali, né, na entrega, o dentista... Aí volta aquela pergunta, eu não sei se a gente estava gravando, a gente estava no off, a gente falou, o aluno piorou. Cara, o ser humano, a máquina é igualzinho. Quando você abrir um cara em 1900 e abrir um hoje, um dente, o ser humano é igualzinho. Agora, a sociedade que está em volta dele, a forma com que a gente trata, que a gente cria, eu tenho um método que eu chamo de ALE, amor, limite e estímulo. E eu falo assim, cara, será que eu posso dar muito amor? Eu falo, pega todo o amor que você dá e multiplica por 3 trilhões e pode dar. Amor em excesso nunca vai fazer mal. Ame o teu filho com tudo que você puder, mas imponha limites ao teu filho, porque assim, se você não colocar limite, a vida lá fora vai colocar, só que sem massagem, né? Sem amor. Quem vai colocar um limite nele? O chefe, a esposa, o marido, a polícia. E aí, meu irmão, é doído. Esse limite aí dói. E o E de estímulo. Porque, meu filho sabe fazer comida. Muito bem. Quando é que ele precisa fazer comida? Bota teu filho para morar sozinho fora do país. Exatamente. Eu duvido. Você que tem um filho que mora fora, né? Em casa a mãe fazia, tal, tudo bem. Vai lá, mano. Irmão, é o seguinte, o arroz tá ali, o ovo tá ali. Você vai dormir com fome se você não aprender. Pois ele entra no YouTube e ele aprende. Mas a gente estimula dentro de casa. Às vezes você vai ensinar uma criança, um adolescente a fazer um arroz. Aí queima o alho na hora de fritar ali. Vai para lá, vai. Já encheu o saco. Deixa eu fazer esse arroz aqui. Então, assim, é nosso papel. Vocês viram agora o negócio da Copa que o pessoal falava, ninguém mais pinta a rua. Quando eu era criança, tinha rua pintada. Eu falo, vem cá. Quem fazia o movimento para pintar a rua era um adulto. Agora nós somos o adulto. Agora a gente tem que fazer o movimento. A criança, que quando a gente estava pintando ali, era palhaçada nossa ali de criança. Né? Então agora nós somos o adulto da vez. Então se a gente não catar as crianças e juntar e pintar a rua, e falar da Copa, e fazer esse movimento todo, não vai fazer. Então, assim, chegou a nossa vez, agora o BO está na nossa mão. E, William, você comentou bem aí do fazer o arroz e puxar o celular e viver na internet, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho da influência da tecnologia, seja para ensino nas escolas, ou mesmo para a educação dos filhos em casa, né? A gente vive num mundo que está ligado, nós estamos aqui produzindo conteúdo que os pais ou que outras pessoas estão aqui nos escutando, e quem sabe se a gente não tivesse o YouTube, a gente teria que ser o professor daquela criança ensinando a fazer o arroz, porque em algum momento ele ia precisar fazer aquele arroz, né? Então eu queria te perguntar assim, será que a tecnologia, o celular não está educando mais do que os pais? E será que isso é algo legal, bacana, quando o conteúdo é proveitoso, como fazer um arroz, né? Mas também está entregando coisa não tão interessante, e até onde é o limite, né? Ou como que os pais podem, quem sabe, gerenciar esse limite das tecnologias. Eu falo aqui mais de celular, né? Dos conteúdos e a influência disso na formação da pessoa, né, do adolescente, que é aquele ser revoltado, mas que de repente não vai conversar com o pai, mas busca na internet ou em alguns outros lugares a informação de uma maneira, quem sabe, não tão legal, né? A primeira coisa, eu sempre falo assim para todo mundo, a internet é uma ferramenta, igual uma chave de fenda. Mano, botar um parafuso na parede na mão é difícil demais. Aí você pega uma ferramenta e usa naquela aplicação. Chave de fenda é bom ou é ruim? O parafuso é bom, mas você pode matar uma pessoa com a chave de fenda. Então, assim, não é a ferramenta, é o uso que a gente faz dela. Eu penso que, por exemplo,
até 12 anos, assim, tudo que você puder evitar, e quando eu falo evitar, porque, de novo, nós somos adultos, não vamos, a história da carochinha, proíba o seu filho de ter acesso ao celular, não dá. Cara, você trabalhou o dia inteiro, às vezes você fala assim, mano, põe a galinha pintadinha pra essa criança e deixa eu em paz, pra eu poder ir no banheiro em paz. As mães, principalmente, né? Então, assim, quem julga alguém que dá um celular pro filho assistir um desenho, assim, tá julgando errado. Tá falando, é só ter uma criança para saber como que às vezes o celular é um apoio. Eu toquei muitos anos da minha vida, né? Fui baterista, toquei rock muito tempo e a gente aprendia a tocar uma música na revistinha. Tinha uma revistinha lá que você comprava e lá ensinava e tal. Cara, hoje, esses dias eu vi o Tommy Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, ele ensina você a tocar a música do Black Sabbath. Você aprende com o cara que fez a música. Vai me dizer que isso não é de uma beleza maravilhosa. Qualquer coisa que você queira aprender, qualquer obra que um ser humano já tenha feito na humanidade, eu acesso agora aqui. A gente estava falando do Michelangelo. Cara, você entra, você vai no museu, você vê o 3D, você vê o detalhe, tudo. Então, assim, internet é bom ou é ruim? É maravilhoso, nesse sentido, bem usado. Agora, qual que é o problema? Há uma engenharia social. Você sabe que o maior contratante de neurocientistas do mundo são as Big Techs. Não é hospital, não é pesquisa, são Big Techs. E qual que é a ideia do cara? Eu quero que você deixe essa pessoa viciada nisso aqui. Chamar atenção. Porque é tempo de tela que vale para rede social. Então, quanto mais tempo você está na tela, mais ele te vende anúncio. Então, você tem que ficar bastante tempo lá. Eu tenho um casal de amigos, Paulinho e a Thaís. A bebê já está com 1 ano e meio, mas quando ela nasceu, a Angélica era uma bebezinha recém-nascida, meu amigo metalúrgico, de outro rolê, né? Ele chegou para mim e falou, fiz um teste aqui, ó, neurociência. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, mano, fica olhando isso aqui. Ele pôs a menina com a televisão aqui, a menina olhando para lá, com a cabeça, né, aqui, nas costas. E ela olhando, ele brincando, sorrindo. E ele sorria, ela sorria, ele fazia cara feia, ela fazia cara feia. Uma criança interagindo, uma coisa linda. Ele falou, se liga nisso aqui. Virou, ela olhando para a TV. Acabou o pai, mano. Acabou o pai. O pai não tinha mais graça. Por quê? A dopamina, a cor, o movimento, a gente nunca vai ser tão legal quanto o TikTok, quanto a rede social. Não tem como, né? Então, assim, tudo que nós pudermos evitar de uso de uma criança, principalmente até 12 anos, de rede social, é importante. E, de novo, estou falando aqui evitar. Zerar, país das maravilhas, a gente não vai conseguir. Tá perto, saber o que está sendo consumido, porque qual que é o grande problema? Todos nós aqui sofremos bullying quando a gente era aluno. Então, todo mundo. Só que a nossa geração ela tem uma diferença que nós sofríamos bullying de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, você só ia sofrer bullying de novo 7 da manhã, segunda. Você ia ter um intervalo bom aí. Aí você sofreu um bullying muito pesado. A tua mãe trocava você de bairro. A escola do bairro A, ela te colocava no bairro B. Acabou, ninguém te conhece, você é um ser humano, uma folha em branco. Hoje o bullying ele é feito 24/7. Você pode mudar para Marte, que os caras continuam fazendo bullying, e você sofria bullying de 3 pessoas, hoje você sofre de 1 milhão. Novo, pega o vozinha, o efeito, e pensa o efeito ao contrário. Aquele monte de gente te xingando. E isso é tão verdade. Por que as pessoas hoje, agora voltando para a minha área, né, para a área da disfunção erétil, por exemplo, por que as pessoas hoje pegam adolescente usando Tadalafila para ter ereção? O medo de falhar. Porque se falha, aquela menina vai falar para outra e bota na internet, então acabou a vida do moleque. Acabou. Aí você vê o nível de comparação. Com quem que a gente era comparado? Um primo que tocava violão. É isso aí. Todo mundo tem assim, o kit, né? O primo bacana, que né? tocava violão, um cara que é jogador de futebol, um que era mais galã e um que era bom de porrada. Esses eram os moleques. A gangue era formada por esse daí. Então você falava assim, eu sei tocar violão e meu primo toca um pouquinho melhor, né? Eu jogo bola e aí meu amigo da rua de baixo, ele é um pouquinho melhor. Aí tinha um no bairro que era muito bom, que o bairro queria pôr ele no time, né?
Cara, hoje o moleque é o Cristiano Ronaldo, ele fica vendo o dia a dia do Cristiano Ronaldo e fala, mano, mas eu não tenho uma Lamborghini. Né? A comparação. E na questão, eu vou falar um dado aqui da minha cabeça, mas eu não estou errando na proporção. Mas existe um número muito grande, tipo, 50% da banda de internet do planeta Terra roda pornografia. Se não mais. Roda pornografia. Né? Eu não sei o número aí, quem estiver assistindo pesquisa, mas não é 1%. Ou é 50%, é 60%, é 40%. É um número assustador. Toda vez que eu vou falar de pornografia para adolescente, cara, toda vez eu vou numa escola, molecada de 13, 14, que era pra tacar a máquina torando. O moleque vem depois da palestra e fala pra mim, eu tenho disfunção erétil. 14 anos. Por consumo de pornografia. Aí ele entra numa vibe que assim, aí volta naquilo que você falou. O adolescente, a criança não sabe. Ele vai perguntar primeiro pros pais. Pai, como é que é sexo? Como é que é isso e tal? Quando não tem essas pessoas, ou a porta é fechada, né? É o que eu chamo de órfão de pai vivo, né? O pai tá lá, é uma figura, tipo essa estátua aqui. Tem, mas não serve para muita coisa na questão da comunicação. Esse aluno, ou esse menino hoje, ele tem a internet. Se ele clicar e cair no artigo científico da USP, que ótimo, né? Ele foi procurar, mas normalmente não é. E, cara, você pega termos normais, assim, sei lá, você quer comprar uma égua. Aí você escreve égua no Google, você cai em site pornográfico, cara. Você fala assim, bagunça entre amigos. Cai, tipo assim, pega termos que não são da pornografia e conduzem. E eu tô falando de Google, não tô falando de Deep Web, o cara tem que ser um hacker que ele entra na... Não, o Google que qualquer um tem no celular. Esse menino começa a falar assim, então deixa eu entender como é que é. Aí ele chega lá, o cara com a ferramentona bonita, aquelas lá lapidadas, né? O cara fez engrossamento, já tá grandão, bonitão. Como que é o nome da clínica? Fala assim, ele passou lá na clínica, né, tal. Então o cara com uma ferramentona, ele marreta 2 horas, ele não falha, a mulher não tem uma celulite, um pelo, e ela ponta cabeça, mortal. A moleque fala, isso aqui é a referência, ok? Isso é o padrão. Partimos daqui. Quando ele encontra uma menina normal, a menina tem pelo, tem cheiro, tem estria, tem celulite. Ele não tem uma ferramenta tão bonita e tão em riste daquela lá. Aí a cabeça começa a gerar assim, tô fazendo errado. Se eu tenho esta referência... E aí, cara, o moleque prefere consumir pornografia a se relacionar. Só que a pornografia, como qualquer outro vício, ela escala. Então ele começa vendo uma pornografia normal, um casal. Aí daqui a pouco essa aqui não dá mais barato. Então a busca pela pornografia em 3, em 4. Aí daqui a pouco tá vendo zoofilia, pedofilia, agressão. E vai gerando uma ansiedade nessa pessoa. E aí quando realmente for namorar, não consegue. Não consegue. Funciona, né? Mas assim, quando você fala assim, pô, um cara... Eu tô com 40 anos, né? Tô meio judiado. Não parece muito mais, mas assim, né? Você fala assim, pô, um cara com 40, você já não tem aquela performance, o moleque, né? 4 vezes todo dia, né? Você fala, ok, é da nossa vida, a gente vai aprendendo a prezar por qualidade ao invés de quantidade e tá tudo bem. Agora um moleque de 14 anos saudável, ele não pode ter disfunção erétil. É contra a natureza, né? O moleque, aquele moleque que ele vê uma coisa se mexendo, o chão fica assim. E aí o moleque vem falar para você, professor, eu tenho disfunção erétil. É broxa, né? Eles usam outro termo, né? Não usa disfunção erétil. Mas, então a internet, ela potencializa tudo. Ela potencializa o aprendizado, ela potencializa a conexão. Cara, minha irmã mora fora do Brasil faz 10 anos. Eu converso mais com a minha irmã hoje do que eu conversava com ela, que ela morava no quarto do lado do meu. Eu falo com a minha irmã. Com meu filho. Então, minha irmã assim, e aí, tudo. Dubai, cara, em Abu Dhabi, ela mora em Abu Dhabi. E aí, tudo bem, tal. Como se fosse a coisa mais normal e óbvia da existência. Então, que glória viver num mundo que tem internet.
Nós estamos aqui pela internet. Né? Exato. Então, a coisa. Agora, ela também potencializa vício, ela também potencializa violência. Quando há uma exclusão de um aluno, isso aqui, ó, talvez seja a coisa mais importante que eu vá falar aqui na nossa conversa. Quando há uma exclusão de um ser humano, qualquer ser humano, ele não se sente confortável em ser excluído. Então, se a gente está conversando aqui... Celso, dá uma seguradinha aí você, vamos conversar só com eles, assim. Cara, homem formado, tal, a gente dá um negócio. Ninguém consegue ser rejeitado com naturalidade. Então, o ser humano tem uma dificuldade. Se você pensar na nossa formação, nós somos um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A gente é meio sul-americana. Não vai ser rebaixado, mas também não vai ser campeão, né? A gente tá ali se classificando para sul-americana. Não é o bicho mais forte, não é o bicho mais rápido. Como é que a gente chegou onde a gente chegou? Se unindo em grupo. Pega um ser humano, mano, e põe na selva, não tem como sobreviver. Os bichos... Correu do leão, ele pega. Pulou na água, ele pega. Subiu na árvore, ele pega. Saiu na mão, ele pega. Ele ganha de tudo. Então, a gente tem uma necessidade de estar em grupo. Então, quando esse grupo rejeita, a dor é uma dor de morrer. Aí, alunos são rejeitados na escola. Porque ele é feio, porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele é alto, porque ele é baixo, né? Que todo mundo passou... O adolescente, se você olhar o pé... Pode prestar atenção nisso. O pé cresce antes da cabeça. Então, é desconjuntado. É o patinho feio. Então assim, é um ombrinho, uma cabecinha e um pezão largo. É um negócio meio zoado. Que depois vai... Então, ele é rejeitado. As organizações criminosas, os extremistas, eles sabem disso. Como é que um extremista coopta um moleque desse para uma organização? No amor, no carinho, na confiança. Ele fala para você, todo mundo te zoa. Sabe o que eu vou fazer por você? Eu vou te dar uma arma. E aí o dia que você entrar naquela escola e fizer um ataque, todo mundo vai te respeitar. Você vai ser um herói. Nunca ninguém viu você, mas você vai ser um herói. Aquela organização criminosa lá de São Paulo, que a gente não deve falar ou ficar fazendo propaganda, né? Mas todo mundo sabe. Quando um cara entra na cadeia, foi preso, foi roubar alguém, foi preso, cadeia. Dorme no chão gelado, né, de cimento, não tem coberta, tal. Vem um cara, como é que o cara traz ele para dentro da organização? Ô, irmão, não, você não vai dormir nesse chão gelado, não, vou te arrumar uma coberta, pô. Colchãozinho. Você tem família? Minha mãe é doente lá. Não, pera aí que nós estamos mandando um remédio para ela lá. Tem filho? Fica tranquilo, teu filho tá com nós. Acolhe. E aí põe o cara para dentro da organização. Então, o que a gente pode aprender? Essas crianças que se sentem rejeitadas, elas vão buscar a conexão na internet. Porque o acesso é muito fácil. Só que se ela cai num grupo desses... Cara, eu tenho uma grande amiga, assim, ela não é de São Paulo, mas um dia eu quero muito que vocês possam conversar com ela, né? Um acontecimento que ela esteja por aqui, faço questão. É a delegada Lisa Andréa, que ela é uma delegada que investiga crime contra criança e adolescente. Eu fui lá na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e ela abriu o computador e me mostrou o crime acontecendo sem tarja, o computador da polícia. A pior coisa que eu vi na minha existência, na minha vida, meus olhos nunca viram nada pior do que aquilo que eu vi. Os caras colocam uma menina na tela, a menina tá tipo num Google Meet. Então ela tem um monte de gente assistindo, ela tá no Google Meet, que é um site chamado Discord, uma plataforma chamada Discord para jogo. E aí os caras começam a falar para ela, você vai pegar uma faca e vai cortar o seu mamilo. Ao vivo, cara. Você vai pegar a faca e vai introduzir na vagina. E a menina faz isso com plateia, centenas de caras assistindo. Aí você fala, deve ser o velho pedófilo, né? Ou criminoso. Tudo moleque. A delegada falou, você pega o IP, estoura a casa do cara, sabe? Polícia, FBI, entra, você cata o moleque e se mija na calça. Um moleque, 15 anos. Uns enviado do capeta, mano. É uns moleque ruim. E eles fazem isso com a menina. Teve um caso que eles pegaram uma faca de serra de pão, a menina em casa,
fez a menina enfiar assim a faca na garganta. A menina morreu ao vivo, transmitido ao vivo ali o que ela fez. Fala pra menina, teve um que é o caso pior. Fala, o gato da menina passa assim no vídeo. Aí os caras falam, pega o gato e põe no micro-ondas. Aí ela põe o gato no micro-ondas. O gato morre, obviamente. Eles fazem ele cortar a pata do gato e introduzir na vagina. Cara, é nesse nível de crueldade. E isso tá acontecendo agora, tá? Agora. Por isso que o pai, a mãe de adolescente que tem que saber o que tá vendo na internet. Então, internet é um problema? Não. Agora, o que está vendo na internet é. E essa molecada, ela tá... Aí a galera pergunta assim pra mim, mas por que uma menina se sujeita a fazer isso? Ir lá e cometer essas coisas? Porque esse cara começou um relacionamento com ela, virtual, namoradinho, o cara é um engenheiro social, então ele sabe, e ele fala assim, você é bonita, você é inteligente. Aí a menina fala, nunca ninguém me falou que eu era bonita. Nunca ninguém me falou que eu era inteligente. Nunca ninguém me deu essa moral, esse carinho. Então, assim, você dar carinho, atenção e mostrar para os seus filhos que eles são importantes, vai eliminar a chance dele cair num problema desse? Não. Mas vai reduzir a possibilidade, assim, muito. Até a menina manda um nude, uma foto dela nua, e aí o cara fala, se você não entrar lá, eu vou te expor na escola, eu sei que você estuda na escola tal, você vai na igreja tal, você frequenta o clube tal, então eu vou mandar para essas pessoas. Aí você imagina o nível de desconexão que há entre esse adolescente e os pais, que a menina prefere fazer isso do que pedir ajuda para os pais. Chega para pai, mãe, vacilei, mandei uma foto e tal, e aí a violência vai escalando. Cara, tem caso que esses moleques derrubaram Bolsa Família de uma mãe. Não é? Você está entendendo o cara entrar num sistema do governo e derrubar um Bolsa Família? O nível desse hacker é um moleque... os caras são embaçados. Teve um caso que o cara pegou os dados do pai da menina, entrou no sistema da polícia e colocou ele como procurado. Aí o pai andando na rua, batida policial, você está procurado, está pedido, preso, até provar os moleques que colocaram. Então eles fazem esse tipo de ação para a menina sentir medo e falar, se você não fizer, a gente vai fazer isso com você. E é isso que a delegada Lisa André tem uma delegacia especializada em São Paulo, chama NOAD. Mas hoje tem formas e o mesmo hacker que faz, tem um hacker que vai achar o hacker que faz, né? Pois então, será que a gente endurecer pena, a gente tenta, vamos lá, esse moleque aí, ele também pode ter sofrido alguma coisa que talvez... Isso não tem volta, desculpa. Não tem conversa. Mas concordo, né? Eu acho que aí que era a pergunta. E até quando a gente endurecer essa pena vai resolver isso, né? Porque a gente fica naquela saia curta, né? Uhum. Eu quero que esse moleque não faça mais isso, ele passou por alguma coisa que... Mas vamos esquecer esse cara e deu, sei lá. Tem coisa que passa de limite, né? Mas essa é a punição. Eu sei que tu vai ir contra mim. Porque eu sou muito austero com isso aí. O moleque fez isso, empalar em praça pública. Não tem conversa. Isso é do mal. Essa e aí tu tem que dar o exemplo. Tu tem que dar o exemplo. Não tem. Empalar em praça pública, eu não sei, mas que deve ter uma punição, porque hoje se discute muito a questão da maioridade penal. Aí, assim, William, né, não deveria expor esse tipo de opinião, porque eu chamo polêmica desnecessária, mas eu acho que porque a gente está conversando. Eu não acredito que você fala assim, você agora com 16 vai ser punido. Porque o Brasil não pune nem com 18, com 20, com 50. Então, nós temos um problema no Brasil de falta de punição. Ponto final. O menino que tiver 5 anos e esfaquear uma outra criança, ele tem que ser punido, independente da idade. Teve um caso recente em Aracruz, no Espírito Santo. Prestem atenção no que aconteceu. Um adolescente, acho que de 15 anos, 15 anos, ele pegou uma arma de grosso calibre, não sei se foi fuzil, mas uma arma de grosso calibre. Entrou, atirou um monte de gente na escola, assassinou 4 pessoas. Quem está assistindo, entra aí. Ataque em escola em Aracruz, Espírito Santo. Tem toda a história. 15 anos. Ele foi preso. Cumpriu medida socioeducativa e com 18 anos foi solto.
eu não acho, de tudo que eu estudo, eu não acho que faz bem você pegar um adolescente de 14, 15 anos e botar numa cadeia de adulto. Eu não acho que isso é saudável se eu quero fazer... Porque a gente tá falando de um cara que atirou de fuzil, mas a gente pode falar de um furto. Eu não acho que pegar um moleque de 14 anos e botar numa cadeia de 18 é uma boa ideia. Mas ele tem que cumprir até 18 dentro de um lugar que ele de menores. Com 18 ele tem que ir para cadeia de maior. Porque a família que esse cara destruiu, ela nunca mais vai se regenerar. E aí voltamos naquela questão de que o cara foi, matou, ele é considerado um herói no meio desse mundo de louco, né? Então, só que aí entra uma coisa legal que você falou, que é, vamos pensar em uma pirâmide. Esse cara aqui, talvez não tenha mais o que fazer. É um psicopata, é um louco, é o maníaco do parque lá. Esse cara ele tem que ir para sempre, ficar preso, não tem mais como viver em sociedade. Só que a gente tem tudo isso daqui. Que assim, esse cara tem que pagar e tem que pagar justo. E tu não achas que esse adolescente que faz isso, os pais não têm que ser presos também? Porque eles são responsáveis. Tem que ser responsabilizado. Mas o adolescente também precisa. Sim, e os pais E também. os pais também. Porque pensa assim, ó. Um jovem de 16 anos, ele não pode dirigir. Se você der um carro para o teu filho de 16 anos, você está assumindo, falando assim, eu seguro ir contra a lei e meu filho vai dirigir. E pronto, acabou. E aí ele tem que ser responsabilizado. A questão é, o Brasil não tem modelo de punição para ninguém. Eu falo de um exemplo. Cara, vamos pensar assim, ó. Qual é o crime mais maldito que possa alguém cometer? A pessoa matar o próprio filho. Isso não existe, não. Eu acho que não tem o nível... A pessoa matar um filho criança é o maior de todos. Os Nardoni lá estão na rua, cara. Cumpriu a pena. Legalmente, aquele cara, ele tá... Não é mais que alguém... Cara, isso não existe. Então você pega lá, Suzane matou o pai na paulada. Tá solta. Vocês assistiram aquela série Tremembé? Sim. Todos aqueles caras, aqueles personagens, todos estão soltos. O Abdel Maci, que era o cara da reprodução lá, maldito, tá solto. Então, assim, cara, a gente tem um problema de punição no Brasil para todo mundo. O cara que rouba celular, não acontece nada. Não acontece nada. Então, assim, enquanto não tiver um código penal decente, e aí um código penal que, de novo, eu não sou favorável à maioridade penal. Mas eu não acho que o menor de idade não tenha que ser punido. E se ele pegar 30 anos na cana, ele tem que cumprir, se ele tem 15, ele tem que cumprir 3 numa cadeia para adolescente. Eu sou contra pegar alguém de 15 anos e jogar num carandiru, que não existe mais. Talvez ele pudesse ser influenciado, né, mais facilmente pela pouca idade, pela pouca experiência. Isso. Até porque o crime facções, usa. Né? O crime usa. Uhum. Porque sabe que é o tal do não vai dar nada. Agora, fez 18, meu chapa, fazer 18 tem um monte de benefício. Mas começou a responsabilidade. Então, se você vai puxar 30 anos, você vai pagar 30 anos. Isso a gente está falando do crime do adulto. Cara, homicídio. O Brasil, de novo, eu tenho os dados na cabeça, mas assim, o Brasil tem número de assim, 80% dos homicídios não resolve. Então, o criminoso como um todo, a Leila Pereira do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ela fala uma frase que é maravilhosa, que ela fala assim, a impunidade é a semente do próximo crime. Ela falou isso quando estava tendo o caso do Robinho. E aí falou, pô, se o Robinho não for preso e não mostrar que o que ele fez é errado, um menino que está assistindo, que tem no Robinho um ídolo, acha que aquilo pode ser feito. Então a impunidade é a semente do próximo crime. O cara, você pegou uma punição de 40 anos, você vai ficar 40 anos preso. Não tem bom comportamento. O mínimo que você tem que ter. Só pode piorar, talvez, então. Né? Se tiver mau comportamento, vai ficar mais tempo ainda. Vai ficar mais tempo. Então, se tudo der certo para você, você vai puxar seus 30 anos de boa. E olha que engraçado, né? A gente fala e volta pro problema base, que é a
e educação. Não É impressionante, né? não tem como. É impressionante. É simples, é óbvio e ilulante. E eu É educar vou, a pessoa. E eu vou dizer uma coisa que parece papo de quem passa pano para bandido. E, de novo, a gente tem que tirar essas... Ah, falou isso é da direita, falou isso é da esquerda, né? Isso é Porque bobagem. isso não leva a gente... A gente tá vendo o país para onde está indo. Essa coisa de tipo, vou votar naquele que é menos pior. Olha para onde a gente está indo, exato, né? exato. Mas assim, muitos caras que estão no crime, principalmente moleque... Cara, eu venho de uma periferia, se qualquer um que estiver assistindo, vocês entrarem no Google e ver Mauá, São Paulo, tenho certeza que o primeiro link que aparece é o da Atena. Falando de... Cara, lá é embaçado. É periferia braba, é quebrado. Então, assim, eu já fui pra escola e chegar na escola, ter corpo no chão, e que as crianças pulam. Um cadáver, cara. Normaliza o problema. Né? Normaliza. Então, assim, sim, muitos, principalmente jovens, vão pro crime por falta de oportunidade. É certo ir pro crime e a gente tem que passar a mão na cabeça dele? Não. Mas achar que ele não vai pro crime por falta de oportunidade é um fato. Então, o que a gente tem que chegar pro moleque? É igual, por exemplo, quando teve a negócio do Rio de Janeiro lá, que entrou. Eu falo assim, eu não vejo outro jeito de você combater o Comando Vermelho lá, o tráfico, que não seja trocando tiro. Não sei se tem outro jeito. Fala, gente, conversando não vai ser. vamos lá, gente. Senta aqui, vamos resolver isso de uma forma democrática. Eu não sou especialista em segurança, mas eu não vejo outro jeito. Qual que é o problema? O problema é o Estado entrar lá naquele lugar, ficar 1 hora e sair. Então o Estado tem que tomar aquele lugar e falar assim, ó, você vai ter escola, você vai ter saúde, você vai ter oportunidade de emprego, você vai conseguir ter casa, ter carro, ter moto, ter cordão de ouro, você vai conseguir tudo isso decentemente. Se a tua opção for pelo crime, você vai se lascar, mano. Porque senão o cara não tem... É igual, por exemplo, crime de feminicídio. O cara, quando ele faz um cálculo na cabeça dele, ele fala, compensa eu tirar a vida da minha mulher ou de qualquer mulher, porque ninguém vai ficar... O cara não vai puxar 30 anos. Ele vai puxar 15. Ele fala, cara, eu tenho 40, eu vou 55, tá bom. Vale a pena fazer isso. Então você vê que... aí volta aquela sua pergunta. O adolescente está pior? Não, a gente só está vendo uma coisa que assim, o adolescente olha a perspectiva e fala, cara, não tem perspectiva. O sonho... Cara, hoje, pensa assim, ó, tem 200 milhões de brasileiros, 210. Hoje, se você falasse assim, eu te dou um passaporte, um visto e uma coisa em qualquer país do mundo que você quiser. Se oferecesse para os 210 milhões, quanto vocês acham que ficaria aqui? Acho que a gente ia ter que apagar a luz e fechar a porta. Devolver para o indígena e falar assim, falhamos aqui. Então, essa necessidade que a gente, assim, cara, tem que ir embora. A minha irmã vem para o Brasil, ela fala assim, eu consigo ficar 10 dias no Brasil. Porque quando ela chega, ela come farofa, ela fala português o dia inteiro, porque por mais que fale inglês já de uma forma automatizada, nunca é igual à língua materna. Mas ela fala, cara, só de você ficar assim, pô, será que eu vou entrar aqui? Será que você tá no carro, parou no farol, tem que ficar olhando? Ela falou, é um estresse tão grande que não dá para viver mais aqui. Não tem mais como. Então ela abre mão de estar perto da mãe, ela abre mão de estar perto da família, de ir na festa, de comer brigadeiro, de comer farofa, que é coisa que não tem em outro lugar, em prol de uma vida normal. Se eu perguntar aqui para vocês, como seria um Brasil perfeito? Aí você fala, que não tem ladrão, que o hospital tem seringa e vacina, que a escola tem um professor. Aí você fala, a gente só sonha com uma coisa funcional. Normal. Básica. Ninguém quer Rolls Royce para poder andar. Não. Você quer o normal. A rua com um jardinzinho e com a criança ter uma boa... Todo mundo poder estudar, todo mundo poder se alimentar adequadamente, ter segurança aí na rua sem problema nenhum. Mas isso aí deveria ser o que está escrito lá na lei, né? Então... Que todo mundo deveria, é a obrigação do Estado te dar isso. Educação, saúde. A gente está aqui levantando questões aqui, a gente deixa de estar com a nossa família para levantar questões de saúde, de esporte, de educação.
e nós às vezes não conseguimos sair do mesmo, né? Que queira ou não queira, a definição de saúde é bem-estar físico e mental. A gente não é. Pronto. Não tem, não. E é só a gente pensar. E assim, ó, nós estamos num lugar muito privilegiado que, para mim, enteado, eu vou lá e pago a saúde. Eu pago a educação. Eu pago o esporte, vezes, a né? segurança. Cara, nós não somos o Brasil. Nós estamos num lugar muito longe da base do ser humano. Assim, o brasileiro médio ganha R$3.000 por mês. Quando a gente fala médio, é uma linha no meio. Ou seja, o médio ganha 3. Tem família, o cara, pai de família, que ganha R$1.500, ele banca uma família. Não tem como ter acesso a nada. Aí, o moleque sai da escola, fica o dia inteiro sem fazer nada. Não tem Estado, não tem. Qual que é a referência desse cara de sucesso? Criminoso. Porque o cara tem motona. Então, de novo, eu não acho que tem... Assim, ladrão tem que se lascar. Os caras, direita. Né? Aí eu falo, mas a pobreza e a falta de oportunidade gera crime. Esquerda, fica nessa... Você vai ver, alguém vai entrar aqui no comentário e vai falar esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, é uma tentativa do Estado, quando a gente vê nas universidades, a criação de cotas. E na minha opinião, talvez vocês sejam contra, eu sou a favor. Eu acho que tu tem uma maneira. Só que não seria o correto. O correto era lá na base ensinar, onde todo mundo tem o mesmo direito, a mesma oportunidade para tu concorrer a uma vaga. Mas isso não acontece. É isso. Eu Agora, concordo depois com que você. tu já está na universidade, criar cotas para residência médica, como estão querendo fazer, aí é uma brincadeira. 50%, né? Isso é uma brincadeira. Parece que o Einstein lá em São Paulo ia ter isso aí, o Einstein 55%. Isso aqui é uma brincadeira. Né? Não adianta. Ali a gente não, tem que ali entregar acabou. resultado. É que nem a gente estava falando até agora, antes. Por exemplo, tu pega lá uma cidade. Essa cidade ela está recebendo um incentivo. Vamos pensar uma cidade que hoje tem lá a divisão da grana para o Brasil todo. Então tem cidades que precisam mais, tem cidades que precisam menos. Beleza, tudo certo. Mas não adianta eu mandar essa grana para a cidade lá do interior e não cobrar o retorno. Porque é legal eu ter índices muito baixos durante a minha vida toda que eu vou receber mais dinheiro. Então... é uma premiação para não então, conseguir. Existe uma grana que vai ser dividida, vai ter estados que vão dar mais dinheiro que vão receber Beleza, está tudo certo. Nós vamos incentivar o Nordeste, vamos incentivar o Norte. Ou o Sul, nós mesmos hoje estamos tendo demanda, o Rio Grande do Sul é um estado que está perdendo pessoas. Então nós vamos receber um incentivo. Só que se eu não der um retorno, acabou meu incentivo. Né? Eu tenho que melhorar o índice de educação, eu tenho que melhorar o meu esgoto, eu tenho que melhorar todos os meus números. Se eles não melhorarem, acabou o teu incentivo. Senão as coisas não funcionam. Hoje em dia a gente dá incentivo e não cobra retorno. A gente falou isso para as pessoas. Das pessoas. Eu vou cobrar isso do prefeito, do vereador? Não é assim que deveria funcionar? Então, não sei. E a gente pensar assim, você pega, por exemplo, Sobral, que é uma cidade que está no interior do Ceará, que tem dificuldades pela seca e tal. Cara, uma política de Estado falou assim, Sobral vai ser referência em educação. Sobral dá aula para o mundo, vem pessoas do mundo inteiro entender por que Sobral... Aí você fala assim, cara, tá feito, tá pronto. E o Brasil tem muitos problemas, mas tem um problema que não tem no Brasil, que é falta de dinheiro. O Brasil é uma mina de dinheiro, né? E tem aquela frase, eu não sei quem que falou, mas o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então, assim, agora foi o petróleo, foi não sei o quê, foi o diamante. Raras, a aviação, tecnologia para startups e para desenvolvimento de internet. Tudo isso a gente perdeu. Que mais que foi que tinha no Nordeste um início de... Tudo a gente perdeu. A gente não deixou acontecer. Lançamento de foguete. Lá em Alcântara. Isso, lançamento de foguete. Perdemos o lançamento de foguete. Mas aí você vê, tem uma estação de lançamento de foguete que, inclusive, a NASA se instalou porque está no meio da Terra, gasta menos combustível para subir. Mas a estrada não chega. É verdade. Sabe? Então tem que ter... Essa semana eu estava vendo uma matéria. O governo chinês, de novo, eu estou dando uns dados ruins aqui, tá, gente? Desculpa, mas não vim preparado. Mas sei lá, $1 bilhão por ano de prejuízo no trem.
Os caras constroem trem lá, velho. Assim, linha. A malha ferroviária da China já é maior que a malha do mundo inteiro somada. E dá prejuízo. Sei lá, 1 bilhão, 10 bilhões, sei lá, dá um número muito grande. Aí você fala assim, mas o cara não é idiota, né? Vai fazer um negócio que dá prejuízo? Aí ele falou, dá prejuízo na primeira conta. Então o trem custa 10 e arrecada 8, então dá prejuízo. Só que é o seguinte, cada estação de trem movimenta um monte de coisa, traz investimento, traz indústria, traz trabalho, traz emprego. O cara sai daqui, ele anda 50 quilômetros para trabalhar, agora ele trabalha do lado da casa dele. Se ele tem que andar 50 quilômetros, ele vai via trem, que é muito mais barato, muito menos poluente e tal. Essa conta inteira, ela é positiva. Por isso que a China cresce vertiginosamente por causa desse tipo de infraestrutura. Então, se a gente olhar isso para o nosso mundinho micro, aqui, a sala de aula, esse tipo de coisa, é chegar para um professor e falar assim, cara, professor, você vai ter toda a estrutura que você precisar. Mesmo que custe mais. Mesmo que custe mais. E você vai ser cobrado proporcionalmente. O meu pai é um cara que... Meu pai parou de estudar na 8ª série, na roça. Era aquelas... Grupo, né? Que era criança de 5, de 8, de 10, todo mundo na mesma sala, tinha uma professora só, então... Formado daquele jeito. Então, meu pai é um cara ignorante na questão de estudo e tal. Cara, meu pai falava uma coisa assim, que eu fui encontrar na neurociência mais avançada, e eu falava, porra, mano, meu pai falava isso dentro de casa, né? Sem nunca ter vindo aqui. Ele falava uma coisa assim, eu vou te dar todas as possibilidades, sabe por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque a hora que eu te cobrar, mano, você vai comer, você vai estudar, você vai ter tênis. É o Nike da última geração? Não dá. Mas nunca vai faltar tênis. Não vai faltar comida. Não vai faltar estrutura, amor, apoio. Agora, o dia que você vacilar, eu vou pegar você com tanta vontade, por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu te dei possibilidade disso que eu estou te cobrando. Então, o professor tem que ser cobrado. Os professores que têm que entender que existe uma cobrança da sociedade de ser professor, e se você não aguenta essa cobrança, vá procurar outra profissão para ter, só que tem que dar estrutura para você poder cobrar. E aí você forma pessoas melhores. Cara, é uma vergonha o Brasil não ter 5% de falantes de inglês. Concordo plenamente. Não tem nem... É que a educação também não ensina inglês. Agora sim, lei. Criança de ensino de creche lá, prézinho, até o Fundamental 1, aula é inglês, português e matemática. Põe para torar. Você vai sair bilíngue, e aí você tem escolas... Agora eu não lembro se é Maranhão, Piauí. Eu não lembro. Saiu a escola que é um prefeito da cidade escolheu uma escola e colocou o professor e fez a escola bilíngue. E a menina, a primeira turma se formou, a turma que começou ensino bilíngue se formou. Cara, escola pública, a menina desenrolando no inglês. A minha irmã, quando o pessoal pergunta como é que faz para ser piloto de avião, ela fala, primeira coisa, aprende a falar inglês. O maior presente que você pode dar para uma criança hoje é ela falar inglês. Porque falar, vai passar, uma inteligência artificial, mano, na hora que o bicho pega, você está frente a frente ali, você tem que se desenrolar. Então precisa... Então isso é cuidar do todo. É pensar em crescimento. Né? Você fala assim, tem o Brasil, por exemplo, o agro do Brasil. Cara, você não pode pegar uma coisa que o cara plantou lá, a soja. Aí você pega a soja e manda para outro país que vai pegar aquilo. Tem um dado bom para falar e esse aqui eu espero lembrar o número. O Brasil... Eu acho que dados de 2024. O Brasil produz 9 bilhões, exporta 9 bilhões de dólares por ano de café. Somos conhecidos no mundo todo como uma referência. Qualquer lugar que você vai, você vê plantações de café, certo? Brasil é referência. A Suíça produz 3 bilhões de dólares de café por ano. Não tem um pé. Não tem um pé de café. Compra café brasileiro in natura, colombiano, e faz cápsula do Nespresso. Que a Nestlé fica lá, né? O cara tem 1/3 da nossa produção só de tecnologia. Só que ele contrata engenharia, tecnologia, logística, e a gente, uma mão de obra
a gente vê muitas vezes uma mão de obra até em analogia à escravidão, né, problemática, tal no campo. Então, China, vocês são bem-vindos aqui, mas nós vamos produzir aqui dentro. Estados Unidos, braços abertos, queremos todo mundo aqui dentro. Não vai sair mais grão de soja para o mundo. Se a gente produz aqui, o que produz com a soja? Ração? Eu vou te vender ração prontinha. Você tem fábrica de ração e quer montar aqui? Show de bola. Carro a bateria lá, carro elétrico. Não vamos fugir do carro elétrico, mas vai montar aqui. Monta aqui, manda para onde você quiser. Tenha teu lucro, ganhe bastante dinheiro, mas aqui. E aí você gera oportunidade para os jovens e aí você tem como cobrar. Você tem emprego de engenheiro, de médico, de professor, tem um monte de emprego, tem um monte de empresa bombando, tá fervilhando. Quer ser ladrão? Tudo bem, a polícia... E não perde mais esses jovens para outros países, né? Que nem é o que acontece. Bom. Na minha cabeça eu tinha um dado que cada 2 bilhões de dólares de venda de commodities era igual a 1 grama de tecnologia. Então. Cara, pensa uma saca de café e um iPhone. Tipo, pensa assim, o tamanho, o transporte, a dificuldade de fazer, é isso. Como que é? 2? Vou levar essa daí para os próximos. Era esse dado que eu tinha, né? Não sei se é verdadeiro. Tu vai ter que assistir o podcast. Verdade, verdade. Pessoal, vamos agradecer aqui esse tempo todo. Olha só, se a gente pudesse... Vamos fazer o terceiro episódio agora? Boa ideia. E primeiro a gente queria agradecer, né, pelo tempo todo aqui. Nossa, tanta coisa legal que a gente pôde conversar. Dava para nós conversar, fazer uma resenha de umas 5 horas aí, falando de um monte de coisa, bem de uns, mal de outros, levantando questões interessantes que alguns vão gostar, outros não, mas eu acho que é assim que funciona, é assim que a gente evolui, cresce, discutindo, tentando evoluir. Como é que as pessoas te acham, o teu curso, como é que funciona para o pessoal entender? Show de bola. Eu tô em todas as redes sociais, William Borghetti. William Borghetti é um nome ruim de escrever. O nosso diretor tá ligado. Tá bem, Paulinho. E a gente tem aqui, então tá faltando 4 mil. Tem que terminar isso aí. Vamos lá. Olha, estamos seguindo ali, ó. Muito bom. E eu tenho um programa que eu chamo de Programa Ali, que é um programa que faz nas escolas. Eu faço uma pesquisa científica com todos da escola. Quando eu digo todos, professores, coordenadores, alunos, faxineira, portaria, inspetor, pais. Uma pesquisa científica onde a escola cruza esses dados e consegue tomar decisões em cima de dados científicos. Porque o que acontece? Quando chega na diretoria, o aluno já tentou o suicídio, o aluno já se cortou, o bullying já aconteceu, o assédio sexual já aconteceu. Então aí a escola tem que apagar o incêndio. Na pesquisa, a gente pega o foquinho do incêndio ali começando. Tem um negócio acontecendo. O clima, como é que o aluno se sente seguro ali dentro? E a pesquisa é muito legal que ela é feita por uma IA, não é um formulário. Então, quando ele fala, porque normalmente o adolescente você pergunta, o que você acha da escola? Ele fala, legal, chato, bom, ruim. E aí a IA, ela traz, né? Ela fala, legal, mas o que você dá essa nota? Então, é uma pesquisa bem aprofundada. E a escola recebe um relatório e são feitas 4 pesquisas ao decorrer de um ano. Então esse é um produto que eu sempre gosto de falar assim, para as escolas, para as redes municipais que querem, né, ter esse tipo de coisa. Programa Ali, entre em contato aí com a gente. E é nóis. Obrigado pelo convite. Espero vir na parte 3. Já tivemos 2, né? Será sempre absolutamente bem-vindo aqui. A gente ficou de verdade muito feliz, né? Por tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Eu sei que a galera vai aproveitar muito. Não deixe de ver os 2 episódios. São fantásticos. Ideias. Eu acho que a gente que tem filhos, que tem sobrinhos, que tem, né, a família, acho importantíssimo a gente poder entender. Como é o nome da sua esposa? A Sandra. A Sandra Sandra, obrigado. Estou aqui por causa de você. Agradeço muito. Grande abraço. Pode deixar. Não, ela vai ficar bem contente, bem feliz e agradecemos de verdade assim, por tudo que a gente aprendeu. Olha, é verdade aí, Paulinho. Se tiver corintiano, eu lamento. É um problema grave. Esse aí a ciência não vai conseguir resolver. Tá certo. Vamos agradecer aos parceiros digitais.
Scal, Conception e Paris Saint-Germain Academy pela parceria de sempre. Pessoal, se deixa alguma dúvida, escreve lá nos comentários, é importante, se inscreva no canal. Compartilha. E é isso aí, então. Manda mensagem que a gente vai passar aqui pro William para ele poder responder para vocês no segundo momento. Ele vai responder todas, hein? Toda, pode Ele falou mandar. que sim, ele prometeu. Não somos nós que estamos falando. Se E me vai Ele mandar falou. vídeo, vai Ó. mandar vídeo também. Se me convidar pra encher laje e fazer mudança, eu não então vou. tá Mas sabendo. responder pergunta, pode mandar aí. Valeu, pessoal. Então tá, até a próxima. Um abraço. Até a próxima. mais. Um abraço, Valeu. tchau.